É muito comum, na virada do ano, nos últimos dias do ano, nós assumirmos compromissos com a nossa consciência, compromissos conosco mesmo, com nós mesmos. É muito comum, quando chega esses últimos dias do ano, nós fazermos planos, por exemplo, de fazer um curso, uma especialização. Fazemos planos, por exemplo, de montar o nosso próprio negócio, iniciar no empreendedorismo. É muito comum nós prometermos que vamos cuidar mais da nossa saúde, melhorarmos a nossa alimentação, praticarmos exercícios, dedicar mais tempo à família, mais tempo aos filhos. E tudo isso é louvável, tudo isso é saudável, tudo isso é inclusive necessário. Não é verdade? É necessário. Entretanto, existe uma palavra que nos impede de realizar aquilo que nós propomos realizar. Realizar os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. E essa palavra é inconstância. Inconstância. Inclusive, o tema da mensagem de hoje é o homem inconstante. Eu gostaria de chamar a sua atenção para 3 aspectos que eu separei: o perigo da inconstância, a necessidade de consistência e o compromisso que transforma. E para a gente iniciar, a etimologia da palavra inconstante vem do latim, inconstans, e significa não estar firme, não permanecer fixo. Portanto, inconstante é não estar firme. Se algo não tem firmeza, se algo não tem base, fundamentação, se algo não está fixado, isso está sujeito à variação, mudança, à inconstância. Inclusive, a inconstância é um perigo muito sério. A Bíblia compara o homem inconstante à névoa ou ao orvalho da madrugada. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 4, inclusive, diz assim: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. E quando Deus fala, que farei com você, Efraim? O que farei com você, Judá? Efraim é povo de Deus. Judá é povo de Deus. Efraim é o povo que vivia ao norte. Judá é o povo que vivia ao sul. E Deus, ele se dirige ao seu povo, indagando, convidando o povo a uma reflexão. Que farei com você? O que farei com você? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã, que a princípio parece promissora, mas logo é dissipada pelo calor do sol. O amor de vocês é como o orvalho da madrugada, que surge suavemente, mas não resiste ao amanhecer. Você já observou, inclusive, que às vezes o dia, ele começa com aquele nevoeiro. Você de repente levanta cedo, ali por volta de 5:30 da manhã, antes do sol vir com seu fulgor, e você percebe aquele clima nublado, aquela névoa. Mas você pode observar que quando o sol surge, que vem com seu calor, logo essa névoa passa. O orvalho que rega as plantas, que rega um gramado, o campo. Você talvez já tenha tido essa experiência de levantar pela manhã cedo e ver a grama molhada, regada pelo orvalho, ver as plantas, ou até mesmo o para-brisa dos carros. Você olha o para-brisa de manhã e aquele carro está totalmente regado pelo orvalho. Mas quando vem o calor, quando vem o sol, logo o orvalho se vai. As plantas secam, o clima perde a sua umidade. E esse calor, ele pode ser comparado à pressão, às aflições
às adversidades da vida, aos revés. E Deus então diz assim: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Que quando vem os momentos difíceis, quando vêm as pressões, as dificuldades, o amor de vocês passa. A Bíblia compara o homem inconstante à semente no solo rochoso. Você que de repente já foi um homem do campo, de repente você nasceu e foi criado num ambiente do interior, você sabe que lançar uma semente num cascalho, numa pedreira, ela dificilmente vai vingar. Na verdade, aquela semente, ela vai até secar, vai morrer, mas não vai germinar, não vai produzir. Em Mateus, no capítulo 13, no versículo 20, por exemplo, Jesus diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus ele está dizendo que existem aqueles que recebem a palavra com alegria, que veem na palavra esperança, uma razão, inclusive, um sentido para viver. Mas quando vêm as perseguições, os momentos difíceis, ele logo se perde. Assim como a semente, assim como a erva, ele vai murchando, ele vai secando, ele vai ficando fraco. A Bíblia compara o homem inconstante a servir a dois senhores. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, por exemplo, está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Olha aqui para o pastor um instante. Quando você está dividido entre Deus e os seus interesses pessoais, ou quando você define, por exemplo, um objetivo, uma meta, você faz um planejamento, um projeto, mas no decorrer da caminhada, você fica dividido entre aquele seu objetivo, entre a conclusão dos seus planos, a realização dos seus projetos e outros interesses paralelos, você jamais vai conseguir chegar a um resultado satisfatório. Então, olha aqui para o pastor. Enquanto uma pessoa for inconstante, quer seja na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, ou nos seus projetos pessoais, ela jamais, ou em tempo algum, vai chegar ao objetivo pretendido, desejado. Eu estou usando aqui alguns versículos bíblicos, eu estou me utilizando de algumas passagens bíblicas, mas eu sei que isso que eu estou falando aqui é algo que você já sabe. É algo que você já sabe. Veja, final do ano, início do ano, é um momento muito oportuno para você tirar um tempo para reflexão, para análise de consciência, para análise da sua vida, fazer um balanço da sua vida e fazer planos, projetos, estabelecer objetivos e metas que vão fazer bem a você ao longo do ano. Entenda, quando você está envolvido com um problema, quando você está envolvido com um momento difícil da sua vida, você não consegue pensar em outras coisas. Você fica focado naquele problema, você fica focado em resolver aquela situação que está roubando a sua paz, está afligindo o seu coração, roubando a sua tranquilidade. E você às vezes acaba agindo por impulso, acaba agindo de acordo com as circunstâncias, por necessidade. E você deixa de lado o longo prazo, o seu objetivo, o seu planejamento, a sua meta. Quando não é pelos problemas, pelas dificuldades da vida, como nós vimos aqui no caso de Mateus 13, 20,
que é a pressão, a perseguição, que tira a pessoa do caminho certo, são os benefícios, as vantagens, as facilidades da vida. Você tem um objetivo bem definido, você tem um plano estabelecido, você tem um projeto. Mas no meio da caminhada, surge algo que vai te distrair. Uma viagem, a possibilidade de repente, fazer uma viagem. Ou então, você sente vontade, impulso, de trocar o seu celular. Ah, eu acho que meu celular não está tão bom, eu vou trocar o aparelho celular, eu vou investir, de repente, um valor significativo no celular, eu vou colocar 2, 3, 4, 5, 10 mil reais no celular. Ou então você, às vezes, para se divertir um pouquinho mais, você gasta um pouco a mais. Em vez de poupar, em vez de repente, economizar um pouco para manter firme aquele projeto, você gasta um pouco a mais no restaurante, gasta um pouco a mais saindo, indo para um shopping, ou comprando algo que, às vezes, é até desnecessário. E, por fim, você não se mantém firme, quer seja por causa da dificuldade, por causa do problema, ou quer seja por causa de um prazer momentâneo, um desejo momentâneo. Você não se mantém firme naquilo que, de fato, é o seu objetivo. Aquilo que, de fato, você planejou, aquilo que você projetou. E por causa dessa sua variação, dessa sua inconstância, aquilo que realmente era a sua prioridade, que você chegou a essa conclusão no momento de lucidez, no momento de sanidade, no momento de reflexão profunda, se perde. E quando chega o final do ano, você novamente faz um exame de consciência e você chega à conclusão que esse ano você não tomou as decisões certas, não fez as escolhas certas, não tomou as iniciativas certas, porque você se deixou levar ou pelo aperto, pela dificuldade, ou se deixou levar pela necessidade de prazer, pela necessidade momentânea. E, por fim, você não realiza aquilo que você realmente deveria realizar. Eu tenho um conhecido que se chama Antônio, e ele é uma pessoa muito focada, muito determinada. Ele estava estudando para passar num concurso público, e ele recebeu a proposta, ele fez um curso de corte de cabelo, um curso de cabeleireiro, né, de barbearia, fazer corte, fazer barba. Então ele já era um profissional, ele já tinha a técnica, já sabia cortar, enfim. Inclusive ele é um excelente profissional. E ele estava estudando para um concurso, ele teve a oportunidade de começar um salão de beleza. Inclusive junto com meu sogro. Meu sogro fez uma proposta para ele. Falou: Antônio, em vez de você ficar estudando para concurso público, vamos colocar uma barbearia juntos? E assim eles fizeram, colocaram a barbearia juntos. E começaram a trabalhar. Eu me lembro que eles me pediram até um auxílio para fazer uma arte, um desenho, para eles colocarem uma placa. E aí, nós auxiliamos nesse sentido. Eles fizeram a placa, começaram o salão e foram trabalhando. E o Antônio, ele estabeleceu uma meta. Ele disse que iria trabalhar para poder comprar uma casa para a mãe dele. E, a princípio, o salão, ele não tinha uma renda muito alta, ele não tinha um volume de clientes muito alto, até porque ele era desconhecido, o salão era desconhecido, não tinha uma clientela, mas ele foi trabalhando. Ele aprendeu a ser dizimista, aprendeu a ser generoso com Deus. Sempre que finaliza o dia, ele faz o cálculo de tudo que foi arrecadado, ele separa a primeira parte, as primícias a Deus. Bem, e com trabalho, com foco, com determinação, ele foi acumulando, foi poupando dinheiro. Ele teve a possibilidade de comprar um carro inclusive num preço bom, mas ele disse: eu não vou comprar esse carro porque eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. E ele viveu durante anos uma vida simples, uma vida modesta, mas ele comprou uma casa, que foi uma grande oportunidade, uma casa num preço muito bom. Amém? Ele comprou essa casa, salvo engano, por 130 mil reais. E, passado algum tempo, eu estou falando coisa aí de um pouco mais de 5 anos, 7 anos no máximo. Ele vendeu essa casa
Na verdade, ele vendeu a casa, eu acho que 2 anos depois. Ele reformou e vendeu essa casa 2 anos depois. Mas eu acho que todo o processo foi em torno de 5 anos. Você tem noção, Manela? 7 anos? Por aí, né? Eu não sei. Mas ele vendeu essa casa num preço muito maior. E não só isso. Ele comprou um imóvel agora comercial. Um imóvel comercial, onde ele tem a possibilidade de subir um prédio, onde ele tem a possibilidade de alugar lojas. E aparentemente, demora 5 anos, pastor. Eu achei que a gente estava falando de 2025. Eu estava pensando em mudar a minha vida completamente em 2025. E pode sim mudar. Mas ele foi determinado, ele foi consistente naquilo que ele queria. E ele encontrou boas oportunidades. Comprou um terreno, aliás, uma casa escriturada, transferiu para o nome dele. E fez então um negócio agora, nesse novo imóvel, esse imóvel novo agora, num ponto comercial. Para você ter uma ideia, caso ele decida, ele pode viver agora de renda. Que legal, né? Ele pode viver simplesmente do aluguel desse imóvel, caso ele decida. Então, o que me chama a atenção nele foi a consistência, foi a persistência, a determinação dele em se manter firme naquele projeto, naquele objetivo que ele tinha, vivendo uma vida simples, uma vida muito modesta. Eu lembro do Antônio estar aí com mais de 100 mil reais na conta, e o Antônio vivendo uma vida simples, modesta, pegando ônibus, às vezes tomando chuva, mesmo com dinheiro para comprar um carro. Porque ele tinha um objetivo bem determinado, bem definido. Bem, há uma necessidade de constância. Constância na fé. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, por exemplo, diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. É necessário constância na devoção a Deus. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, diz: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que vocês tenham cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Em Salmos, no capítulo 1, no versículo 2, diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. É importante ser constante na fidelidade. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Portanto, ser constante nas suas crenças. O que é importante para você? O que realmente importa para você? O que realmente tem valor para você? O que você realmente acredita que seja o melhor para você? Você precisa ser constante nisso, firme nas suas crenças, nessas suas convicções. Se eu perguntar para você, mais vale a pena uma formação técnica, uma formação superior, mais vale a pena uma especialização ou um momento de prazer, um momento de lazer? Pastor, os dois são necessários, mas se você tiver que escolher, qual que vai trazer o maior benefício para você? Então, se você acredita que é um bom caminho, se você acredita que é uma boa decisão, que é uma boa escolha, então seja firme nisso, nas suas crenças. Você sabe, por exemplo, da necessidade da nossa devoção, de uma vida devocional a Deus, uma vida de contemplação, de meditação. Mantenha-se firme nisso, alimentando a sua consciência, alimentando valores, alimentando princípios em você, na sua devoção a Deus, na sua reflexão, meditação na sua palavra, ouvindo a sua palavra, alimentando-se da sua palavra, prestando a Ele louvor, adoração. Mantenha-se constante, firme, na fidelidade a Deus, na fidelidade à sua palavra, na fidelidade aos seus pares,
ao seu cônjuge, na fidelidade aos seus princípios, valores, crenças. Se você se deixa perder, se você deixa como a névoa, como o orvalho, passar, se você deixa a pressão, o calor do momento, ou os prazeres circunstanciais, os benefícios circunstanciais, eles falarem mais alto, lá na frente, você vai olhar para trás e vai pensar assim, poxa, olha o tempo que eu perdi. Olha quanto tempo passou. Poxa, se eu tivesse sido mais resiliente, se eu tivesse sido mais firme na minha decisão, poxa, se eu tivesse aproveitado melhor o meu tempo. Amém? Agostinho, Santo Agostinho, ele diz assim: a constância verdadeira só é alcançada na entrega a Deus, que é imutável e eterno. Um atributo de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Pastor, eu sinto muita dificuldade de me manter firme, constante nos meus objetivos, nos meus projetos. Eu até começo bem, mas eu não tenho muita força, muito vigor, muita persistência, muita resiliência. No meio do caminho eu paro. Eu já, inclusive, pastor, disse o seguinte: olha, esse ano eu vou fazer um compromisso com Deus. Esse ano eu vou levar as coisas de Deus a sério. Eu vou passar pelo batismo nas águas. Eu vou levar a conversão a sério. Eu vou frequentar a igreja. Eu vou caminhar com Cristo. Pastor, eu já até prometi a Deus, já prometi a mim mesmo. Mas no meio do caminho eu paro. Pastor, eu já comecei uma formação, eu já até comecei na faculdade, mas eu desisti. Pastor, eu já comecei um negócio, comecei a estudar empreendedorismo, mas no meio do caminho eu parei. De repente você já até fechou um negócio que você tinha. Pastor, eu começo um relacionamento, mas no meio do caminho não vai bem. Inclusive eu já me relacionei com um, com outra. Já tive vários relacionamentos, até hoje eu não me firmei com ninguém. Veja, a imutabilidade é um atributo próprio de Deus. Deus não muda. Mas olha que interessante. Deus compartilhou parte dos seus atributos, aquilo que é próprio do ser, com a gente. Por exemplo, qual outro ser que fala? Que tem essa capacidade, inclusive, de compor canções, poesias. Qual outro ser que fala como a gente fala? Existe? Um ser criado, como os pássaros, as aves, os répteis. Falar é um atributo, é algo próprio do ser humano, sim ou não? O ser humano é imutável? Não, o ser humano muda. Muda ou não muda? A gente muda de ideia, muda de opinião. A gente está em constante mudança. Já Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Agostinho acredita que se nós queremos ser constantes, firmes nos nossos projetos, nos nossos planos, sobretudo, constantes em Deus, é necessário que Deus, com seus atributos, com a sua graça, com o seu favor, venha sobre nós. Portanto, tudo que eu estou falando aqui, você já sabe. Você já sabe que você precisa ser constante. Você já sabe que ser inconstante não vai te trazer um bom resultado. Tudo isso você já sabe. Você, pastor, eu já sei disso. Então, o que fazer para que você se torne uma pessoa constante? É você chegar diante de Deus e falar: Deus, por mim mesmo eu sou fraco, por mim mesmo eu sou inconstante, por mim mesmo eu sou uma pessoa corrupta, por mim mesmo eu estou sempre variando, mudando. Mas eu peço em nome de Jesus a tua ajuda.
Eu dependo do Senhor, eu dependo da tua graça, eu dependo do teu favor sobre a minha vida, me ajuda. Se você se mantiver firme em Deus sobre todas as coisas, você vai ver que todas as demais coisas vão se tornar mais fáceis, vão se tornar mais possíveis. Inclusive, a grande diferença entre começar bem e terminar bem, de fato, é a constância. Nossa vida espiritual precisa de cuidado contínuo. E nesse início de ano, eu fiz aqui uma anotação. Eu quero te desafiar a assumir um compromisso com Deus, consigo mesmo, e um compromisso público diante de todos os irmãos que estão ao seu redor. Um compromisso primeiramente com quem? Com Deus. Depois um compromisso com a sua própria consciência. E um compromisso público com a pessoa que está ao seu lado. Eu gostaria que você fizesse a seguinte declaração. Eu vou primeiro ler e depois eu vou te convidar a repetir. Deus, eu faço uma aliança com o Senhor, um compromisso com a minha consciência e uma declaração pública de ser constante. Eu não serei como a névoa que logo passa. Olha aqui para o pastor. Eu gostaria que você fizesse uma breve reflexão, aí onde você está. Enquanto eu estava falando, eu tenho certeza que passou pelos seus pensamentos, situações, decisões, escolhas, que você precisa ser firme, que você precisa deixar, que você precisa realizar, planos, projetos, objetivos. Eu queria que você fizesse essa declaração diante de Deus agora, diante da sua própria consciência, diante do seu próximo, do seu irmão que está do seu lado, que de fato, você vai ser uma pessoa constante. Pastor, eu já prometi isso antes, mas dessa vez, você não vai dizer apenas a partir do seu próprio esforço, capacidade, mas você vai dizer assim, Deus, eu dependo do Senhor. A sua grande luta, o seu grande desafio esse ano, não vai ser se manter constante apenas no projeto, no plano, mas se manter constante e firme em quem? Porque Ele é imutável, Deus não muda. E Deus vai vir sobre você. E vai te dar a capacidade, a força, o ânimo, a coragem que você precisa. Vamos fazer essa declaração então? Você vai falar assim, Deus... Não, você pode fazer melhor. Deus, eu faço uma aliança com o Senhor, um compromisso com a minha consciência e uma declaração pública de ser constante. Mais uma vez, Deus, eu faço uma aliança com o Senhor, um compromisso com a minha consciência e uma declaração pública de ser constante. Eu não serei como a névoa que logo passa. Aplauda o nome de Jesus. E para nós finalizarmos e orar, Isaías 26 diz, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Amém?